Foi tudo muito por acaso, né? Eu sempre gostei de carro, estava uma vez passando pela Giovanni Gronchi, lá em São Paulo, ali no Morumbi, e tinha um curso de minibug, que era do Keco Patti, um ex-piloto de longas datas, e ele acabou parando ali, meu pai contratou ali para fazer lá o cursinho, e de lá ele também tinha o curso de kart ali, ele puxava muita gente do curso de minibug ali e levava pro cartódromo. Aí fui fazer o curso de kart e ali comecei. E meu pai sempre esteve muito presente em toda a minha carreira, ele que foi o meu maior incentivador, ele e minha mãe, mas em toda a minha trajetória, viajando, correndo, porque a gente corria muito em campeonatos regionais, né? Então você tinha o Campeonato Paulista, mas você ia para Itu, para Limeira, para Jaú, para muitas pistas no interior de São Paulo. Eu não tive vida, infância com o meu pessoal de escola. Minha infância foi totalmente no meio dos mecânicos, né? Com os mecânicos e também com a garotada do kart. Então meu pai me colocava sempre de madrugada no carro, de manhãzinha, eu ia dormir no banco traseiro, a gente ia para as pistas, ficava lá o final de semana inteiro. Toda essa trajetória até chegar à Fórmula 3 na Europa, foi meu pai que me incentivou, meu pai que me apoiou, sempre esteve muito presente. Foi muito importante ter todo esse apoio dele. Todos os momentos que a gente passou junto, todas as nossas conquistas, as nossas dificuldades ao longo da carreira, para mim todas foram muito especiais, né? Porque a gente sempre conquistou todos os títulos que eu tive. Fórmula 3 espanhola ele não estava presente quando eu morava na Espanha. Mas todos os títulos, a maioria dos títulos que eu tive no Brasil, ele teve presente também, então a gente acaba comemorando todos eles juntos. Para mim é um grande herói, né? Porque foi ele que me ensinou ser resiliente, ser uma pessoa correta, de berço, né? A gente sempre fala, né? Então ali, integridade que ele sempre teve na vida inteira dele, não só ele, meu pai, mas minha mãe também. Então os grandes aprendizados da minha vida vêm de casa. Agora, sendo pai, minhas filhas, a mais velha, eu ganhei a corrida do milhão 3 dias depois ela nasceu, em 2010. A Maria Luísa em 2012 disputando títulos e muito pequenininhas. O que é difícil é você ficar muito tempo fora de casa, é você viajar, né? Então assim, a Maria Clara nasceu na quarta-feira, na quinta-feira eu já viajei para uma corrida de endurance, entendeu? A infância você perde muito, né? Essa parte do final de semana, de estar junto. Quando é bebezinha ainda é mais tranquilo do que estar sempre em casa. Só você fica naquelas saudades. Quando começa a crescer mais, você acaba perdendo, né? Às vezes você acaba deixando de viajar para curtir um feriado que você tem corrida e elas querem correr. Então, a família tem que entender muito o que é ser um piloto, o que é estar numa família de piloto, porque realmente o nosso trabalho é no final de semana de corrida e não deve ser fácil para elas também. Quer ser pai é maravilhoso. Meu pai nunca foi só um pai. Sempre foi o meu maior incentivador. É ele que vibra em cada conquista, sente cada dificuldade e está comigo em todas as corridas, mesmo quando não está na pista. Sem ele, eu não estaria onde estou hoje. Por isso eu sou muito grato de ter ele na minha vida. Se eu pudesse resumir meu pai em uma palavra, seria inspiração. O meu pai, na verdade, ele que é o responsável por eu estar aqui. É uma paixão que veio dele e aí foi transmitida para mim. Então, o responsável mesmo, atenção, o culpado de eu estar hoje aqui é ele. Então, para mim é muito especial porque desde o início da minha carreira no kart, é sempre ele que vem me incentivando. Ele chegou a parar de competir para me ajudar, para que desse oportunidade para mim. Então, eu só tenho a agradecer pelo meu pai. E eu sempre brinco, quem conhece ele é capaz, às vezes, eu não poder comparecer numa etapa e o meu pai estar aqui. Então ele não perde uma, tá sempre acompanhando. Então eu só tenho a agradecer ao meu pai por me dar toda essa oportunidade, esse privilégio. E sou muito grata por ter um paizão como ele. É muito especial, não tem preço. Realmente ele me dá toda a energia, toda a calma, ele me entende. Só no olhar ele já sabe se eu preciso, às vezes, de um abraço, um consolo. Então ele realmente é minha fortaleza. Se eu pudesse definir meu pai em uma palavra, seria herói. Meu pai, na verdade, foi 100%, né? Meu pai, quando eu comecei no kart, em 1994, eu tinha 8 anos de idade, menos até. Meu pai não tinha uma condição financeira muito boa para me bancar numa categoria, no kart. E por sorte nós ganhamos um kart de um amigo do meu pai e ele se esforçou muito naquela época para conseguir me colocar para andar.
Graças a Deus, de lá pra cá as coisas melhoraram muito, então eu consegui ter mais oportunidades. Então ele foi essencial, ele me deu toda a oportunidade desde o kart para eu conseguir ganhar quilometragem, ganhar experiência e construir uma carreira. Depois fomos para as categorias de Fórmula, depois para tocar live. Então assim, eu falo que profissionalmente eu comecei a viver de automobilismo até a partir de 2012, 2013, que foi quando eu entrei em Stock Car. Antes disso era o patrocínio, né? O famoso patrocínio, então era assim, era um negócio bem difícil, bem apertado, mas que no final das contas valeu a pena. Bom, eu não sei se tem pai no autódromo que vai mais nas corridas do que o meu. O meu pai, eu acho que nas últimas 100 corridas, se ele perdeu uma, duas, foi muito. Ele gosta muito de automobilismo, ele é um cara que ele gosta de acompanhar, de estar junto. Para mim é um privilégio muito grande, né? Estar com ele. Então, assim, meu pai, a minha mãe também, nas viagens. Então, a gente gosta de aproveitar, de conhecer, de passear nos restaurantes. Então, ele é um cara muito presente e participa muito comigo em todas as corridas. O Pedro, acho que a chance dele não ser piloto é muito pequena, porque ele é apaixonado por automobilismo. Eu vou tentar, no máximo possível, dar todas as oportunidades para ele, se ele quiser começar no kart, não para seguir carreira, mas mais até por participar de um esporte, ter aquela disciplina de ter que ir bem na escola para poder correr, de saber o que é uma competição, você sabe aprender não só a ganhar, mas aprender muito a perder, porque no automobilismo a gente perde muito mais do que ganha, né? E eu vou tentar ser um pai muito presente também. Ele está começando agora com 4 anos, já está no kart elétrico, ano que vem já começa no kart a combustão com força. Já estou tentando de alguma forma criar relacionamentos, conhecer, entender qual vai ser a equipe que ele vai correr, qual vai ser os campeonatos que ele vai correr, mas assim, eu vou tentar fazer mais ou menos o mesmo caminho que meu pai fez comigo, que foi um bom caminho. Meu pai é meu ídolo. Meu pai é meu ídolo não só na vida, mas no trabalho, na família, nas corridas. O pai que está comigo, ele é tudo. Ser pai é um sonho. Olha, ele foi fundamental, na verdade, né? Meu pai corria também, muito mais por hobby, não profissionalmente, mas ele corria em Fórmula Classic, onde andava Alfa Romeo e Puma junto, lá em Interlagos. Então eu, dentro do autódromo, com aquela adrenalina, eu tinha na época 13 anos, 12 para 13, e naquele momento meu pai comprou um kart para mim e eu comecei a treinar, né? Então foi o que começou a me dar vontade de seguir no automobilismo. Meu pai faleceu muito, eu era muito jovem ainda, eu tinha 15 anos, mas eu e meus irmãos decidimos continuar a vontade do nosso pai, então para mim foi o empurrão, tudo que foi necessário para começar. Foi muito no começo, né? Eu não cheguei a disputar nenhum campeonato profissional ainda, eu estava muito em treinamento, em aprendizado, então não viajava para correr ainda, mas quando eu estava lá treinando no kartódromo, ele estava sempre presente. Sim, acho que é uma forma de dar continuidade, né, alguma questão que ele começou, e para mim é sempre muito especial, sempre lembro dele porque ele que colocou o passo inicial para mim. Gratidão, acho, por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele foi para mim e ainda continua sendo. Então, o papel do meu pai dentro da minha carreira foi muito, muito importante e decisiva para minha carreira, né? Porque desde o kart ele sempre me animou muito, entusiasmou muito, motivou muito. Então, no kart ele me deu um presente de aniversário, de Natal, e aí na primeira corrida minha eu ganhei, e aí a motivação cresceu mais ainda, né? Então, daí eu fiz o campeonato de kart, aí depois disso, no começo ele teve que investir bastante na minha carreira ali na Fórmula Chevrolet, que era na época, e aí eu consegui um patrocinador na Fórmula 3 que me levou embora para a Europa, para a Fórmula 1 e tudo, mas sempre quando eu tinha um treino na Europa ou quando eu tinha alguma coisa, algum evento, ele estava presente, mesmo que fosse para chegar na sexta-feira e ir embora no domingo à noite lá na Europa, só ia para me apoiar. Então sempre foi muito importante ele estar por perto. Foi um aprendizado de vida para mim, né? Vivendo sozinho e tal, mas sabendo que cada treino, cada final de semana de corrida ele ia estar presente, isso sempre me ajudou muito, né? Então hoje ele voltou a estar presente nas corridas minhas aqui no Brasil, isso é muito legal também.
Então é uma presença que com certeza me ajuda bastante. Meu pai nunca me cobrou nada, ele sempre esteve por perto, bem por perto, mas nunca chegou a me pressionar ou me cobrar alguma coisa, mesmo nas épocas que ele estava patrocinando, me ajudando financeiramente, nunca me forçou a falar, ó, você tem que ter resultado, senão a gente vai parar. Nunca. E as coisas sempre fluíram automaticamente. Então, eu acho que os pais de pilotos têm que sempre pensar nisso, porque o piloto se cobra, né? Todo mundo se cobra. E o piloto, mesmo jovem ou no início, ele se cobra muito. Eu vejo o perfil do meu pai, né, resumindo, é uma pessoa muito inteligente, e que sempre passa um conforto, uma tranquilidade muito boa. Então isso sempre me ajudou. Se eu pudesse resumir, meu pai seria a palavra certa, confiança. Bom, meu pai, na verdade, foi o principal ponto para eu começar no automobilismo. Desde quando eu era pequeno, eu assistia a ele correr. Ele era um piloto por hobby, ele foi piloto profissional, mas é o que ele gostava, então desde eu tinha meses ainda, ele já me levava para os autódromos, tá ali sentindo aquela emoção, e acho que ali surgiu uma paixão, e desde quando eu comecei, desde pequeno, a ter um simulador, a andar de bug, a treinar de kart, ele foi meu maior incentivador, e até eu dar meus primeiros passos na Stock Car, ele era meu professor até ali. E, obviamente, depois chegou num ponto hoje que a minha experiência cada vez está maior, mas ele foi meu maior professor todo esse tempo e, obviamente, me ensinou quase tudo que eu sei hoje sobre automobilismo e também como ser pessoa, como me comportar dentro da pista e agir com a equipe e estar fazendo as coisas certas dentro da pista. Nesse ano, por conta de alguns trabalhos, ele não está conseguindo vir muito, mas a minha vida inteira ele quase nunca perdia uma corrida. Ele é um cara um pouco mais rígido, acho que minha vida inteira ele sempre foi ali me cobrando em cima de mim, mas obviamente sempre pro meu melhor, ele sempre fala isso. Mesmo quando a gente tem um resultado bom, eu gosto de ligar para ele para também ouvir as críticas dele e eu acho que isso que ele fez me tornar um homem que eu consigo aguentar porrada e dando sempre o meu melhor. Eu acho que meu pai foi tudo. Hoje ele é tudo para mim, é uma pessoa maravilhosa que eu amo me inspirar nele, ser uma pessoa melhor baseada nele. Obviamente a gente aprende um com o outro, a gente tem sempre as divergências, mas ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele dá porrada, eu sinto que ele tem um carinho muito grande guardado ali e a gente se dá muito bem, a gente é muito conectado. Se eu pudesse resumir meu pai numa palavra, seria persistência. Ele é um cara que ele não desiste nunca e quando ele tem um objetivo, ele dá o melhor dele para fazer dar certo.